Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 2. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Isto é, quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2, quando e apenas quando é par. Não esqueçamos o que é um número par. Um número par é aquele em que o seu algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Podemos então dizer, de outra maneira, que um número é divisível por 2, quando o seu algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Temos aqui a simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 2. Esta simbologia começa por saber qual é o algarismo das unidades do número em causa. Se esse algarismo for par, então o número é divisível por 2. Se por acaso o algarismo das unidades do número for ímpar, então o número não é divisível por 2. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Na linha 1, consideremos os números naturais entre 40 e 51. Na linha 2, efetuemos a divisão de cada um deles por 2, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. Na linha 3, anotemos os respectivos algarismos das unidades de cada um dos números naturais entre 40 e 51. Na linha 4, efetuemos a divisão de cada um deles por 2, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. O que podemos observar? Podemos observar que as segunda e quarta linhas são iguais. Analisando o nosso quadro, podemos tirar 3 conclusões. Primeira, o resto da divisão de um qualquer número por 2 é aquele que se obtém quando se divide por 2. O seu algarismo das unidades. Segunda, o resto da divisão é 0, ou seja, é exata, quando o algarismo das unidades é par, quando ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Terceira, os restos das divisões de um qualquer número por 2, pode ser 0, divisão exata, ou 1, divisão não exata. Repara que o maior dos restos da divisão de um qualquer número por 2 é o número natural imediatamente inferior ao divisor 2. Neste caso 2 menos 1 é igual a 1. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. 247 é divisível por 2? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 2. Qual é o algarismo das unidades do número 247? O algarismo das unidades é o 7. Como o 7 não é par, ou seja, é ímpar, então o número 247 não é divisível por 2. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 123,5. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 247 não é divisível por 2, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 2 é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades, neste caso é o 7. Divisor 2. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 7? Não é um número inteiro, mas está compreendido entre os inteiros 3 e 4. A divisão de 7 por 2 não é uma divisão exata. O número 2 não é um divisor de 7. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 247 por 2, podemos confirmar que 247 não é divisível por 2, apesar do resto da divisão de 247 por 2 ser 0. Concluímos que a divisão são 123 partes inteiras e sobra uma parte,
porque o resto da divisão é 1. Exercício 2. 100 é divisível por 2? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 2. Qual é o algarismo das unidades do número 100? O algarismo das unidades é o zero. Como o zero é par, então o número 100 é divisível por 2. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, o 50. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 100 é divisível por 2, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 2 é aquele que se obtém quando se divide por 2. O seu algarismo das unidades, neste caso é o zero. Divisor 2. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 0? É o número inteiro 0. A divisão de 0 por 2 é uma divisão exata, porque dividir nada em 2 partes continua a ser nada. O número 2 é um divisor de 0. Aliás, qualquer número diferente de 0 é divisor de 0. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 100 por 2, podemos confirmar que 100 é divisível por 2. Concluímos que a divisão são 50 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Exercício 3. 56 é divisível por 2? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 2. Qual é o algarismo das unidades do número 56? O algarismo das unidades é o 6. Como o 6 é par, então o número 56 é divisível por 2. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, o 28. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 56 é divisível por 2, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 2 é aquele que se obtém quando se divide por 2. O seu algarismo das unidades, neste caso é o 6. Divisor 2. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 6? É um número inteiro, o 3. A divisão de 6 por 2 é uma divisão exata. O número 2 é um divisor de 6. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 56 por 2, podemos confirmar que 56 é divisível por 2. Concluímos que a divisão são 28 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Concluindo, podemos dizer que, para sabermos se um número é divisível por 2, ou de outro modo, se 2 é divisor de um número, temos 3 métodos. Efetuar o algoritmo da divisão desse número por 2. Ou efetuar o algoritmo da divisão do algarismo das unidades desse número por 2. Ou ainda recorrermos à nossa simbologia de como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 2. A metodologia mais simples e rápida é esta última, que é como quem diz, é aquela que define o critério de divisibilidade por 2.